louvar ao Senhor, e bom também é que as crianças adorem ao Senhor, porque é da boca das crianças que sai o mais perfeito louvor. Amém? Amém? Amém. Amém. Amém é quando a gente concorda, né? Assim seja, é isso, podemos dizer isso com convicção. Olha, assim como na semana passada foi feito aqui um pedido, eu quero desde já agradecer aqueles que já se disponibilizaram. Nós estamos sempre em processo de construção, ou seja, a igreja ela é feita de pessoas, mas o espaço que nós temos aqui dá trabalho, ou seja, o que acontece? Toda semana nós temos que chegar aqui mais cedo, no domingo, montarmos aquela placa lá fora, porque por enquanto ainda precisamos montar e desmontar, precisamos carregar, montar essa tenda, carregar algumas coisas para lá e para cá. Então, quem se sentir à vontade, quiser, tem espaço para servir. Outra coisa, para quem de repente é músico ou canta, procure o Silas depois e fala, olha, eu gostava de servir nessa área do louvor. Estamos com as portas abertas também. Na área da tecnologia, olha, eu gosto dessa coisa do som, eu gosto da coisa da transmissão, de fotografia. Tem espaço e precisamos, obviamente, que todos se envolvam e que todos fiquem muito à vontade com isso também para servir neste tempo. Okay? Então, tem espaço. Não é reservado apenas a um grupo, só aquelas pessoas que fazem tudo. Não, todos podem servir. Nesse ponto é muito, muito, muito fácil a gente servir ao nosso Deus aqui. Bom, vamos lá. Hoje nós começamos uma nova série de mensagens. E eu, na verdade, junto com o pastor Timóteo, há algum tempo atrás, oramos, pensamos um pouco, e uma das coisas que percebemos é que a oração tem que ser a base da nossa vida. Com oração, nós conseguimos chegar perto do coração do nosso Deus, e Deus, então, obviamente, traz para nós uma paz incrível e também uma clareza de pensamentos de aonde nós vamos. A oração é intimidade. Então, isso é algo muito, muito sério. E aí pensando, bom, o que nós vamos falar? Vamos falar daquilo que a gente acha? Não, vamos falar daquilo que a Bíblia diz. E Jesus Cristo deixou para nós uma oração como uma oração modelo. Não para que nós ficássemos repetindo sempre esta oração, porque ele mesmo vai dizer isso no texto bíblico, mas para que nós olhássemos para essa oração e dizéssemos assim, ok, essa é uma estrutura de oração que nós precisamos ter em nossa vida. Então, de hoje até o final de setembro, todos os domingos nós vamos estudar aqui a oração do Pai Nosso. E por isso mesmo, hoje, vamos orar como Jesus orou. E a partir da semana que vem, entramos na oração mesmo do Pai Nosso e vamos estudar frase por frase do que Jesus disse e por que ele disse. Então, desde já, convido a todos que abram suas Bíblias em Mateus capítulo 6. Vamos abrir então as Bíblias, as nossas Bíblias, ou aceder aqueles que estão com um iPad ou com um telemóvel, né? Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 15. E vamos então falar sobre orar como Jesus orou. Orar como Jesus orou. Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 15. Quem está em casa também, ou está a ver ou a ouvir esse podcast agora também, acenda aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 15. Diz assim então a palavra de Deus, eu vou estar ali na versão Almeida Revista e atualizada, mas podem acompanhar em quaisquer que sejam as versões da palavra de Deus. Diz assim, e quando orardes, ou seja, Jesus está a dizer isso, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito
falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes de o pensardes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Palavra de Deus que tem todo o poder e autoridade sobre as nossas vidas. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, meu Deus, porque temos a liberdade de abrir a Tua Palavra, temos o acesso à Palavra, e podemos ler, podemos aprender, e podemos praticá-la. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, hoje e nessas próximas 8 semanas pela frente, quando estaremos a estudar a oração do Pai Nosso, dá-nos abertura de coração, de mente, para que possamos aprender, e não apenas intelectualmente, mas possamos pôr em prática no nosso dia a dia os princípios da oração. Oramos, então, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que é oração? Essa é uma pergunta muito própria, obviamente, se vamos falar de oração. O que é oração? Outras perguntas provocadoras seriam: quem é que está autorizado a orar? Será que toda a gente está autorizada a orar? Ou será que para orar tem que ter um título, uma formação, alguém quase como que um guru, né, espiritual? Então vamos pedir a outra pessoa para orar? Vocês já ouviram essa história da oração forte? Né? Vamos ter a oração forte. Então, se tem oração forte é porque tem a oração fraca. Né? E normalmente a oração forte é feita por um grande líder de projeção e tal, e a oração fraca é feita por nós. Então, há questões que vêm na nossa cabeça: como é que nós devemos orar? Qual é a forma correta de orar? Existe será que a oração que Jesus deixou do Pai Nosso é exatamente, temos que falar sempre aquela oração? Será que é isso que Jesus quis dizer? Outra questão é: como é que nós oramos? A forma mais correta para Deus ouvir é em pé, é com a mão levantada. Obviamente, toda vez que essa cena, por exemplo, essa figura, sempre nos lembra de alguém que está em oração, ou assim. Né? Lembra que sabe esse sinal que tem nesses gols, né, que tem assim? Dizem que não era de oração no início. Isso era de 2 pessoas dando um cumprimento. Só que toda a gente começou a usar isso para oração e virou uma coisa de oração. Hoje você faz oração, já aparece essa mãozinha. Mas parece que no início era de toque. Interessante isso. Por quê? Nós temos a ideia de que essa posição é a posição de oração. Vamos ensinar uma criança a orar. A criança vem e faz assim: Papai do céu, né? E pai, ele vai falar. Então parece que a oração, quando a gente chega assim: Senhor, tal, papapá. Eu lembro de Davi, quando vai orar, quando ele cai, ele peca, ele está em pecado, ele está destroçado, e Davi vai pedir perdão a Deus e faz o Salmo 51, um dos mais belos salmos da palavra de Deus. Imagina o Davi deitado no chão, com a cara no chão, assim, sabe, humilhado. Será que essa então é a posição da oração? Será que a posição da oração é de joelhos? Então vamos nos ajoelhar para orar, porque parece que de joelhos tem mais poder. Será que é isso? Qual é a posição de orar? Será que eu posso orar deitado? Ou é pecado? Porque muita gente boa ora na hora de dormir, né? Na hora de já estar deitado, e esquece de orar. Senhor Jesus, muito obrigado. Quando acorda, quando lembra. Amém, Senhor. Amém. Passei a noite em oração. Né? Será que é pecado orar deitado? Qual é a posição de orar? Vamos então, ao longo dessa jornada também, tentar ver um pouco disso. O que isso é verdade, o que não é? Por que a gente ajoelha? Por que a gente levanta a mão? Por que a gente faz assim? Por que fazemos o que fazemos? E a palavra de Deus precisa ser muito clara para nós nesse sentido. A outra questão é: o que é ter uma vida de oração? A gente ouve pessoas assim: não,
Porque eu conheço uma pessoa, um homem, uma mulher, é um homem de oração, uma mulher de oração. O que é ser uma pessoa de oração? Né? Quando nós olhamos lá em Paulo, quando escreve a igreja que ficava na cidade de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, a carta, no capítulo 5, versículo 17, ele vai 16, regozijar sempre, não, 17. O 16 eu regozijar sempre, e o 17 é orai sem cessar, ou ao contrário. Agora eu confundi. Mas é um dos dois. Vai 16 ou 17. Fala assim, orai sem cessar. O que é orar sem cessar? Imagina, eu estou atendendo um cliente, e aí a pessoa vem falar, só um instantinho que eu estou orando. Porque eu estou a orar sem cessar. O que é orar sem cessar? O que é não parar de orar? E, enfim, a palavra de Deus fala um pouquinho disso. A grande questão é que os discípulos perguntaram para Jesus, em Lucas capítulo 11, vão dizer assim, mestre, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E Jesus, então, vai falar com eles, vai ensiná-los a orar. Algumas pessoas pensam que não estão autorizadas a orar. Ai, quem sou eu para falar com Deus? Quem sou eu para orar? Eu sou tão pequenininho, eu sou tão pecador, eu nem acredito direito se Deus existe ou não. Eu tenho dúvidas assim, eu não posso orar. E há outras pessoas que acham que só elas é que podem. São os dois extremos. Toda vez que a gente está nos extremos, né, a possibilidade de cair é muito grande. Por isso, buscar o equilíbrio nisso. Vamos falar sobre uma vida equilibrada de oração. Alguns percebem que a oração, por exemplo, não passa de uma petição. Pedir com a gente mesmo. Pedir, Senhor, olha, peço por isso, 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 faça aquilo, faça. E nós começamos a pedir. A oração é petição? A resposta talvez seria também. Nós podemos pedir. Tudo que nós pedirmos ao Senhor, de acordo com aquilo que Deus tem para nós, Ele nos dará. Então, pedir é importante. Pedir será dado. Né? Nós podemos pedir e será dado, diz a Bíblia. Jesus fala sobre isso. Alguns conseguem ultrapassar o limite da petição e vai entrar agora na gratidão. São aqueles que agradecem. E é bom. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado pela chuva. Muito obrigado pelo sol. Muito obrigado pelo vento. Muito obrigado pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado pela família, obrigado pela igreja, obrigado pela vida, pelo ar que respiramos. Então a gratidão também faz parte da oração, mas muitos resumem ainda a oração apenas em pedir e agradecer. Eu peço e agradeço, eu peço e agradeço, eu peço e agradeço. E aí eu pergunto assim, qual é o principal foco da oração? Por que Deus deu para a gente uma ferramenta chamada oração? O que Ele quer da gente quando fala assim, podem orar? O que é a oração? Senão uma forma da gente ter o quê? Intimidade. Falar com o nosso Deus. Como é que Deus fala com a gente? Através da Bíblia, através da sua palavra, da revelação que está conosco. Ele fala através de pessoas, de músicas, de situações, mas a Bíblia é a principal forma que Deus fala com a gente. Então queremos ouvir a voz de Deus, leamos a Bíblia. É tão simples assim. Mas como é que nós falamos com Deus? A oração. Nós temos um canal, nós temos uma ferramenta que Deus deu que é preciosíssima. Imagina o seguinte, não sei quantos aqui viram aquelas cenas do... Lembra aquela Batman e Robin que tinha dos anos 60, né? E eu peguei as reprises, quando eu era muito criança ainda, e tinha aquele Batman que usava uma roupa colada, né? O Adam West. Não sei se vocês lembram dessa cena. Muito antigo isso. E tinha um telefone que era o Batfone. Né? E o comissário Gordon ligava para ele e aquela linha era exclusiva. E ele pegava, ou seja, o comissário tinha uma linha exclusiva para falar com o Batman. Imagina o seguinte, nós temos uma linha exclusiva para falar com Deus. Cada um daquele que entregou a vida a Jesus, que crê que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, pode pegar ali e ligar agora e dizer assim, Senhor, é claro que a geração Z final aí, né, os silênios, os milênios, a geração alfa, essa turma toda aí, eu prefiro mandar mensagem, pode. Mas teria ali um número especial de Deus, que é só mandar mensagem, já foi, já voltou, está feito. Imagina isso, nós temos isso. Nós temos a ferramenta mais preciosa para falar diretamente com Deus. Imagina isso. E a grande questão é que muitas vezes nós não usamos. Imagina, não usamos. E temos a ferramenta mais poderosa
para falar com o nosso Deus. Bom, a gente fala de intimidade. Jesus, no capítulo 6, versículo 8, né, vai dizer que Deus sabe de tudo, o Pai sabe de tudo antes da gente pedir. Antes da gente pedir qualquer coisa para Deus, Deus já sabe. Aí alguns vão questionar, não, se Deus já sabe, qual é a lógica? Para que eu vou pedir? Se Deus sabe que eu estou mal, por que eu vou pedir? Senhor, me faz bem. Se Deus sabe que eu estou sem dinheiro na minha carteira, na minha conta bancária, por que eu vou pedir? Senhor, dá dinheiro para mim, ou dá um emprego para mim? Tem gente que ora pelo dinheiro, mas não pelo emprego. Né? Então imagina assim, como é que a gente ora? Por que isso? Se Deus sabe, para que eu faço? Mais uma vez, o que Deus busca com a gente desde lá da criação, lá no Éden? O que Deus fazia todos os dias à tarde na viração do dia? Fazia o quê? Ele ia até lá conversar com Adão e Eva, conversar com o ser humano. O que Deus quer de nós, conosco? Relacionamento. Ele quer relacionamento. Então, oração é relacionamento. Oração é intimidade. Isso que Deus quer conosco. Ele tem prazer em nos ouvir. Isso é fantástico. Bom, como disse hoje, nas próximas 8 semanas, nós vamos falar um pouco dessa oração modelo, desafio. A oração do Pai Nosso é uma lição de vida. Precisamos orar como Jesus orou, na sua forma, no seu conteúdo, mas como Jesus orou. Não necessariamente com as mesmas palavras que Jesus orou. Ok? Bom, vamos lá então. Primeira coisa, nesse texto bíblico que nós lemos, e vamos nos deter aqui apenas nesses primeiros versículos, não vamos necessariamente entrar na oração hoje, mas do versículo 5 até o 9, a parte inicial. E a partir da semana que vem, vamos entrar na oração propriamente dita. Então, vamos agora só nesse preâmbulo, nessa introdução para a oração, ok? Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que, quando oramos como Jesus, nós aprendemos o que não fazer. O que nós não devemos fazer numa oração? Porque é muito fácil falar assim, para orar, faz isso, faz isso, faz isso. Tem umas oraçõezinhas prontas, né? Aqueles cartõezinhos com a oração pronta. Olha, ora lá, lê essa oração, e não tem mal nenhum, ok? Em nós partilharmos, por exemplo, uma oração com uma pessoa. Não tem mal nenhum partilhar um cartãozinho, um post, alguma coisa com uma oração. Não tem mal nenhum nisso. Mas é lembrar que a oração necessariamente não é aquilo, somente. Então, a primeira coisa que aprendemos é o que não fazer numa oração. Eu vou reler aqui o texto. Versículos 5 a 8. E diz assim o texto. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de ficar em pé nas sinagogas. Imagina, né, os fariseus, quando chegar na sinagoga e... Ó Pai glorioso, Deus bondoso, Pai bendito, soberano, Senhor do céu e da terra. E toda a gente começando, poxa, esse aí é a pessoa. É esse aí. Já está no nível assim. Ele falou, Deus já ouviu. Já está ali. E Jesus vai falar, essa gente é hipócrita, gosta que os outros vejam, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Por quê? Qual é a recompensa que eles queriam? Era aparecer. A gente tinha uma brincadeira que dizia assim, quer aparecer? Pendura uma melancia no pescoço. Vai aparecer, toda a gente vai olhar. Tal e qual. Então, assim, o que Jesus diz, essa gente já recebeu a recompensa. A oração para eles não passou do teto, não subiu. Porque eles estavam focados neles mesmos. Aí no versículo 7 vai dizer, quando e orando, não useis, no segundo não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Ou seja, é aquela cena de que a gente repete, quase como um mantra, uma mesma frase, uma mesma expressão, uma mesma palavra, achando então que agora Deus ouve. Porque eu repeti demais aquele mantra. Cuidado, a Bíblia diz, Jesus fala, não useis de vãs repetições. O versículo 8, não vos assemelheis, é o terceiro não. Não vos assemelheis a eles. Por quê? Porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes do que pedires. Ou seja, basicamente, triplo não. Não sejam hipócritas, não fiquem repetindo palavras, como se isso fosse fazer alguma coisa, e não sejam como esses hipócritas na sua vida.
Há um triplo não. Temos que tomar alguns cuidados aqui. Cuidado com modismos. O que é um modismo? É aquela coisa que surge e toda a gente faz. Imagina as modas, né, que aparecem de décadas em décadas, ou alguma coisa assim. Se aparece alguém aqui com aquelas calças, não sei se é boca de sino, né, o nome, aquelas apertadinhas, boca de sino. A gente logo reporta aos anos 60, eu acho, né? Aos anos 60, tinham aqueles sapatos mais altos, aquela boca de sino, aquelas camisas com aquele bico maior aqui. Meu pai tem uma foto dessa, né, que é fantástica. Ele e meu tio abraçados assim com aquela foto. Era o máximo. Hoje a gente ri. Mas na época era o máximo. Deve ter pago caro por aquilo. Mas hoje está lá. Eu fico imaginando esses modismos. Modismos, por exemplo, de certas roupas, é verdade, mas de jargões. Imagina, se nós pegamos as gírias que se falavam nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, e pegamos as de hoje, vai mudando. Por quê? Porque são modismos. Quando nós olhamos hoje, em termos de oração, há modismos. Pseudo-líderes, pessoas que se põem e dizem assim, é assim que é. E querem reinventar a roda. E querem reinventar aquilo que já está. Ou seja, o que nós obviamente precisamos fazer é olhar para a palavra de Deus, nos inspirarmos em Cristo, obedecermos a Ele e orarmos. Não sejam pseudo-líderes ou não sigam pseudo-líderes. Cuidado com a vontade, né, de melhorar a aceitação popular. Hoje o pastor Timóteo, quando estava aqui na escola bíblica, falou um pouco sobre isso. A gente às vezes quer a aceitação popular. Então eu vou orar de acordo com o que vai agradar as pessoas. Então eu vou orar assim, assim, assado, para que as pessoas possam então, nossa, pastor, também assim, né, pá. São situações muito complicadas. Eu sei de situações, tenho amigos pastores em comunidades, em favelas na cidade do Rio de Janeiro, dominadas infelizmente pelo tráfico, que passam por situações onde bandidos levam suas armas para que os pastores possam ungir as armas e abençoá-los contra a guerra, contra outra facção criminosa. E alguns pastores ungem. E alguns pastores oram para Deus abençoar aquilo. Outros negam-se. E alguns já morreram por isso. A gente às vezes não tem noção de algumas realidades que acontecem quando nós assumimos uma postura de que Deus é o nosso Senhor. E isso não é brincadeira, né? Deus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Confissão positiva é outra questão, são expressões de ordem para Deus, né? Uma vez eu li um livro, que já tem muito tempo isso, e eu nem lembro mais o nome do livro, do bendito livro, mas uma das coisas que dizia lá era uma exegese. Sabe o que é exegese? É uma interpretação, né, do texto bíblico. Então eu interpreto o texto bíblico, é uma exegese, eu tiro do texto aquilo que é o princípio, e aí faço a aplicação, ok? Mas ele fazia essa tirada do texto, ele fazia de uma forma muito esquisita. Ele dizia o seguinte, aquele texto onde Jesus fala assim, tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, ou eu darei. E ele dizia, não, o que está escrito ali mesmo é tudo que exigirdes em meu nome. Então você pode exigir de Deus, que Deus vai dar. Porque se Deus falou que ia fazer, Ele tem que fazer. Olha só. E há pessoas que vão por esse caminho, de exigir de Deus coisas, como se nós tivéssemos condições de exigir alguma coisa de Deus. Olha, Ele é o Criador, Ele é o sustentador do universo. Isaías vai dizer que Deus tem o universo todo na palma da mão. Gente, estamos falando de um Deus grandioso, de um Deus todo-poderoso. E como que a gente vai olhar para isso e dizer assim, não, eu vou exigir de Deus. Por Deus contra a parede e falar assim, Senhor, tens que fazer isso. Eu preciso disso que o Senhor tem que fazer. Espera aí. O Pai sempre me ensinou um princípio que é, manda quem pode e quem tem juízo, obedece. Deus manda, eu obedeço. Não podemos inverter as coisas, mas hoje há uma inversão. O Criador passa a ser o servo, e o servo, ou a criatura, quer ser o Senhor. Isso é complicado. Então temos aqui um triplo não. E se queremos saber como orar, primeiro devemos saber como não orar. Então não sejamos hipócritas, não vamos ficar repetindo coisas, repetindo como mantra, e não vamos imitar a vida das pessoas que se acham os mais intercessores de todos. Segundo,
Quando oramos como Jesus, mantemos um diálogo franco com o Senhor. Essa é a questão. Olha só o que diz o versículo 6 e o versículo 7. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis das vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Olha, percebamos aqui algumas nuances importantes. Vá para o teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai. Essa é uma. Outra, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. São dois princípios que esses dois versículos trazem para a gente. O primeiro deles aqui fala de espontaneidade. Por isso que a oração, imagina, o que é o símbolo de entrar no quarto? Jesus não está falando o seguinte, olha, você só pode orar entrando no quarto, fechando a porta e estando sozinho. Não é isso que Jesus está dizendo. O princípio, por isso que a exegese, lembra de tirar do texto aquilo que é o princípio? O princípio aqui que a gente está tirando do texto é espontaneidade. Porque quando a gente está perto dos outros, e se eu chamar qualquer um para orar aqui, nós obviamente, naturalmente, vamos, Senhor, muito obrigado. Por quê? Porque nós estamos diante de outras pessoas. Nós estamos orando a Deus, mas temos outras pessoas a ouvir essa oração. Então, falamos de uma forma para que estruturamos a oração na nossa cabeça para que as pessoas ouçam. Agora, imagina que nós estamos numa situação muito complicada e entramos no nosso quarto, não tem mais ninguém, ninguém está ouvindo. Estou só com Deus. Eu preciso de formalismos? Aliás, nem o público precisaria, mas eu preciso de alguma coisa? Não. Eu oro e Deus está ali comigo. E eu posso chorar, e eu posso nem ter palavras. Porque uma das coisas que eu já aprendi é que Deus ouve quando tem coração, mas não tem palavras. Mas Deus não ouve quando tem palavras, mas não tem coração. Então, quando nós estamos no quarto, e às vezes nós ali vamos e é uma situação complicada, nós choramos, engasgamos, não conseguimos falar, e Deus sabe exatamente, Deus ouve essa oração. Sabe, essa oração é ouvida. Aquela oração muito pomposa, muitas vezes nem ouve. O que Jesus está nos ensinando aqui é que a oração tem que ser espontânea, sem constrangimento, livre, natural, com intimidade. É interessante porque Jesus vai fazer essa oração na língua aramaica. É muito interessante isso. O Velho Testamento, na Bíblia, foi escrito originalmente em hebraico e algumas partes em aramaico, e no Novo Testamento em grego, porque quem dominava o mundo na época culturalmente era o Império Greco-Romano, ou seja, a cultura grega e o poder romano. Ok? Então, assim, quando Jesus vai orar, ele ora em aramaico. Por que aramaico? Porque aramaico era a língua falada em casa. É como se hoje, por exemplo, falamos o que aqui? O português. Mas se vamos falar para o mundo inteiro ouvir, qual é a língua que normalmente usaríamos? O inglês. Percebe? O grego é o inglês daquela época. E o aramaico é a língua diária, é a língua cotidiana. Então, Jesus ora em aramaico porque aqui está falando da ideia de intimidade e não de liturgia. O que Jesus diz é, não sejam litúrgicos. Não se importem tanto com as pompas, com as formas. Sejam um coração. Lembra quando Jesus diz assim, Abba, Pai? Lembra? A palavra Abba, em aramaico, né, pai, ali no caso está em grego, que é pater. Ok? Mas Abba é aramaico, que é a língua que as pessoas falavam em casa. Imagina a criança, quando está a começar a falar e a balbuciar uma palavra, ela fala assim, pá. Não é nem o papá, é o pá e o pai. Ah, fala papá, não, papá. E fala papai, grava, fala de novo, filha, fala de novo. Mano. Só para quebrar a gente, porque filho nunca faz na frente dos outros aquilo que a gente quer que ele faça. Nunca. Mas ele fala, pá, esse pá que o pai percebe é o Abba. O que Jesus está dizendo é o seguinte, vamos orar ao nosso Deus com intimidade, porque Ele é o nosso Pai, e Ele ouve as nossas orações. Não como um presidente da República, como um rei, como um general, como alguém que está distante. Apesar de Jesus ser o mais poderoso de todos, Ele se põe para nós como Abba. Assim oramos. Por isso Jesus ora em aramaico.
sem mudança do tom de voz, sem aparência para ser mais santo, sem vãs repetições, que é a outra questão aqui, vãs repetições, que é algo vazio, sem sentido, com jargões. Há uma outra oração muito interessante, longa, na Bíblia, depois em casa, TPC, ok, para todos aqui, João capítulo 17. Depois leiam essa oração de Jesus em João capítulo 17. É interessante porque é a oração mais longa que Jesus tem registrado nos evangelhos e não tem repetição nenhuma. Não tem repetição. Jesus orou em João 17 a orar por aqueles discípulos, pelas situações. Jesus orou por nós, porque ele fala assim, aqueles que crerão. Jesus orou por nós e não há repetição nenhuma na oração de Jesus. O que ele está dizendo? O seguinte, às vezes, nós quando vamos orar, falamos assim, Senhor Deus nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus nosso Pai, pelo dia de hoje, Senhor Deus nosso Pai. Senhor Deus nosso Pai, que hoje, Senhor Deus nosso Pai, nós possamos, Senhor Deus nosso Pai, orar, Senhor Deus nosso Pai. Tira só o Senhor Deus nosso Pai da frase. Ficou o que agora? Entende isso? Eu sei que isso, por exemplo, eu cresci no meio de evangélico, né, nesse sentido tradicional, para mim é tão difícil, às vezes, tirar essas coisas, porque fazem parte para mim. E eu preciso lutar com isso, porque eu não estou falando com alguém estranho, eu estou falando, imagina, eu vou falar com o Afonso, então, Afonso, é isso, então, Afonso, eu não fico repetindo isso toda hora. É falar com o nosso Deus com todo respeito, com todo amor, com todo carinho, mas é abrir o coração. Por isso é, Paizinho, estamos aqui hoje para isso, para aquilo, expulsa o coração. Oração, simplicidade. Quem quer ver uma simplicidade maior de uma criança? Uma vez, a Amanda era pequenininha, vou contar a história. E nós morávamos lá no Espírito Santo, no Brasil, e nossa família no Rio de Janeiro. Então, era uma viagem de mais ou menos 6 horas de carro. Então, fizemos muitas vezes essa viagem. Saímos por volta das 5 da manhã, e lá pelas 10h30, 11 horas, dependendo, já estávamos na casa dos meus pais, na casa dos pais da piscina. E é interessante que uma vez nós pedimos assim, cada hora que íamos viajar, alguém orava. Então, ora eu era o piloto, tinha copiloto 1, copiloto 2, copiloto 3, todo mundo com uma conta do piloto, né? É isso que é. Mas aí pedimos assim, Amanda, ora pra gente, Amanda. E era pequenininha, devia ter seus 3 anos, 4 anos, nessa época, mais ou menos. E a oração dela foi assim, Papai do Céu, guarda a gente no seu bolso, em nome de Jesus, amém. Foi isso. E a gente perguntou, por que guardar no bolso? Porque no bolso está seguro. Olha a lógica da criança. A criança é simples. Eu vou pedir a Deus para guardar onde? No bolso, Senhor. Põe a gente no seu bolso. Quando chegar lá na casa da vovó, ela olhou. Obrigado. Pode já tirar a gente do bolso. Tira do bolso. É essa simplicidade. Por isso que Jesus vai dizer assim, deixem vir as minhas criancinhas, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. Como é que a gente ora? Faz um curso com uma criança. Poderíamos simplesmente resumir dessa forma. Vamos fazer um curso com uma criancinha de 3, 4 anos? Elas vão nos ensinar a orar. Gente, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 15, a Bíblia diz assim, de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. O que nós temos aqui é a garantia de que Deus ouve as nossas orações. Deus está atento. Há um outro texto que diz que Deus ele se inclina para ouvir as nossas orações. É aquela coisa que a criança fala, o que é, meu filho? Ou nós pegamos no colo para falar aqui, ou nós agachamos para falar lá. Deus, essa figura, Deus está pronto a nos ouvir. Deus ele está pronto a ouvir as nossas orações. A oração é essa conversa aberta, transparente, a expressão do coração. Isso é oração. Ok? Terceiro princípio e último desse preâmbulo da oração do Pai Nosso. Quando oramos como Jesus, a oração torna-se uma expressão de vida. E olha só que coisa interessante aqui. Versículo 9, a primeira parte, diz assim, portanto, vós orareis assim. 2 pontos.
E aí, semana que vem, vai começar a oração. Mas, portanto, vós orareis assim. Era uma prática muito comum naquela época, os rabinos, né? Lembra dos rabinos, os mestres, andarilhos? Sempre tinham discípulos com eles. Então, a cena de Jesus, ter também os seus discípulos, andar com eles, não era uma novidade naquela região, naquela época. A diferença é que Jesus falava, o que os fariseus e as pessoas diziam de Jesus? Esse fala como quem tem a autoridade. É diferente. Jesus se diferenciava dos demais rabinos, porque ele falava com autoridade. Porque ele não falava, uma coisa que ele disse foi: eu e o Pai somos um. E alguns queriam pegá-lo, por quê? Será que ele acha que é Deus? Será que ele acha que é maior que o nosso pai Abraão? Lá em Nazaré, né, tentavam pegar Jesus para jogar o morro abaixo. Vou jogar abaixo. Eu estive lá em Israel na época e vi exatamente o ponto onde eles levaram Jesus para jogar. Gente, se jogasse dali, Jesus, humanamente falando, ninguém sobreviveria. E Jesus, naquele dia, deu coisa para lá, outra para cá, e passou no meio da multidão e morreu. Oração, naquela época, ensinada pelos rabinos, lembra de Daniel? E aí talvez entendamos melhor. Daniel, profeta, ele orava quantas vezes? No mínimo 3, mas ele orava 3 vezes ao dia. E os rabinos ensinavam o quê? Tem que ser 3 vezes ao dia. Olha que coisa. A gente tem essa mania de achar que um exemplo ou uma forma de ser agora tem que ser. E os rabinos ensinavam, tem que orar 3 vezes ao dia. Por exemplo, os muçulmanos oram 5 vezes ao dia, virados para a Meca, tem que ser aquilo. Os cristãos, os judeus naquela época, por exemplo, oravam 3 vezes ao dia. Era isso que era ensinado. Tinha que ter uma coisa formal. Tem que ser desse jeito, daquele jeito, naquela posição, para aquele lado. O sol tem que estar aqui se for no inverno, tem que estar aqui se for no verão, tem que estar aqui. Entende isso? Era tanta regra para orar, gente, que, olha, complicado. Lembra, por exemplo, do Naamã? Naamã era um grande general, comandante do exército da Síria. Numa época em que o povo de Deus tinha lá como profeta o profeta Elias. E há uma época que Naamã ele tem lepra, né? A nossa hanseníase hoje talvez, mas a lepra. E ele era um grande general, um homem pomposo, uma armadura bonita, mas por dentro a carne estava podre. E a sua serva, a sua escrava, era hebreia. E ela diz assim: olha, há um homem de Deus que pode curar o senhor. E então Naamã, desesperado, talvez já tivesse procurado todos os recursos da medicina. Olha, vamos lá. Então monta uma comitiva, os soldados, e viaja até lá. E quando chega lá, o Elias fala assim, lá de dentro, nem sai para falar com o general. Ele fala assim: manda o general mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele será curado. O general, quando ouve, fala assim: o que é isso? Quem esse homem pensa que é? Nem vem aqui fora para me receber. Eu pensei, o texto bíblico diz isso, eu pensei que ele faria isso, poria a mão para lá, para cá, me ensinaria umas palavras, então a divindade seria ouvida e me ouviria. Tem rios muito mais limpos da terra que eu venho nascido. Eu não vou mergulhar nada no Rio Jordão, eu vou me embora daqui. E um outro soldado que estava ali fala assim, devia amar muito, Naamã devia ser alguém muito querido, porque a própria escrava fala para ele se curar. E agora o soldado vai dizer: meu senhor, a gente já viajou até aqui, o rio está ali, o senhor já tentou de tudo, o que custa o senhor mergulhar? E Naamã tem que se humilhar, tirar a sua armadura, mostrar a sua vergonha, a sua podridão para todos, mergulhar no Rio Jordão, e provavelmente naquela altura do ano ele estava mais barrento, um rio mais barrento, não era águas translúcidas. E ele entra e lá, primeira, nada. Segunda, se ele tivesse parado na segunda, continuaria valendo. Mas na 7ª vez que ele mergulha e volta, está curado. O nome de Deus foi glorificado, foi honrado, mas o que eu queria dizer aqui é: por que ele achava que tinha que ter um movimento, uma frase, um jargão, uma coisa para conectar com Deus? Não sei o que.
nós às vezes somos iguais. Nós achamos às vezes que a oração feita de joelho é mais poderosa do que a feita deitado ou em pé. Óbvio, gente, que para nós, no nosso imaginário, por que eu mesmo muitas vezes oro de joelhos? Porque na minha cabeça eu estou a me submeter, uma posição de subserviência. Quando eu me ajoelho, imagina, se eu me ajoelho diante de alguém e faço assim, a pessoa pode fazer o que quiser comigo, porque eu estou vulnerável. A ideia de ajoelhar é mostrar a nossa vulnerabilidade, mas é um símbolo. Por que quando a gente pede alguém para orar aqui, né, na nossa celebração, a gente pede para vir aqui à frente? Porque aqui à frente é mais poderoso, então ora daqui. Não, é porque a gente está transmitindo e a gente quer que as pessoas que estão em casa possam ver as pessoas aqui e o som é importante. É por isso, porque orar aí e orar aqui é a mesma coisa. Quando nós oramos lá no jardim, oramos lá na sala com as crianças, o que importa mais? O coração. Então, assim, Jesus fala como deve ser a oração, entretanto, ele viveu o que falou. E aquilo que o irmão Joaquim estava falando na escola bíblica sobre outra coisa, mas é do viver e falar. Olha, falar e viver o que se fala. Porque Jesus falou daquilo que ele vivia. É interessante isso. Jesus não orava só 3 vezes ao dia, religiosamente, mas Jesus orava sempre e tinha intimidade com o Pai. 3 versículos apenas, eu poderia citar muitos outros, mas 3 apenas aqui para nós vermos. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, diz assim: tendo-se levantado alta madrugada, saiu Jesus, foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos capítulo 6, versículo 46. E tendo-os despedido, Jesus então subiu ao monte para orar. Lucas 6, versículo 12. Naqueles dias, Jesus retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Gente, o que a gente vê na palavra é que o que Jesus está a mostrar é intimidade com o Pai. Quando ele diz, eu e o Pai somos um, obviamente a gente logo reporta a Trindade. Não. Pai, Filho e Espírito Santo, os 3 são um, Pai, então Jesus estava falando que ele é parte da Trindade. Também, mas eu creio que é muito mais a dizer o seguinte: eu estou conectado com o Pai através da oração. Eu e o Pai somos um. Eu posso afirmar isso hoje, dizer assim: eu sou um com o Senhor. O Espírito Santo de Deus está na minha vida. Por quê? Porque eu sou mais bonito, porque eu tenho os olhos mais bonitos, porque eu tenho a conta... Não. Porque eu tenho vida de oração. Eu oro ao Senhor. E orar ao Senhor é nesse sentido. Discreto, pessoal. Deus fala, orem assim. Discreto, pessoal. As batalhas são travadas, muitas vezes com os joelhos dobrados, como símbolo da nossa rendição ao Senhor. Precisamos desse compromisso e precisamos avaliar se nós temos orado realmente como Jesus ensinou. A oração não é só para pedir. Podemos pedir, devemos pedir, mas não é só isso. A oração, precisamos agradecer, mas também não é só isso. A oração é intimidade, é partilhar os nossos sonhos com Deus. Sabe, quando diz lá, Deus sabe de tudo. Antes da gente pedir, Deus já sabe. Mas imagina quando um pai, a felicidade de quem é pai aqui, e já sabe a necessidade do filho, mas quando o filho chega para partilhar a necessidade, não é tão gostoso, não é tão bom. É tão bom quando o filho fala, olha, isso aqui, pai, e a gente consegue conversar, e tem uma conexão, e a gente ajuda, pai. A gente já sabia, a gente já ia ajudar. Mas é tão bom quando há esse relacionamento, essa intimidade. É o que Deus busca com a gente. Nós oramos, não porque Deus não sabe, nós oramos para ter relacionamento. O Pai já sabe. Ele guarda a gente no bolso, Ele tira a gente do bolso na hora certa. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele ensina a gente isso. A oração deve ser acompanhada por um compromisso com Deus. Foi o final da escola bíblica hoje também, compromisso. O que é um compromisso assumido com Deus? É assumir e entregar a vida, dizendo, Senhor, sem Jesus eu não consigo. Gente, essa pandemia serviu, dentre outras coisas. E, obviamente, eu respeito muito, porque nós perdemos muitas pessoas. E hoje ainda precisamos orar pela vida da irmã Dina, né? Porque ontem faleceu o tio, não é isso? A prima, perdão. E hoje faleceu o sogro, na verdade, da filha.
lá no Brasil, no Covid. Eu já perdi mais de 30 pessoas que eu conhecia diretamente, ter relacionamento, para essa pandemia. Então é muito sério isso. Não depreciando isso, mas algo que essa pandemia trouxe foi um quebrar de orgulho. Muitas pessoas que achavam que não precisavam de Deus, afinal, estão a perceber que a medicina não tem todas as respostas. Que o governo, por melhor que seja, a economia, por melhor que seja, não dá imunidade para ninguém. Nós dependemos de Deus. A fragilidade humana está provada. Que Deus abençoe. Que nessa caminhada de oração, precisamos ter esse estilo de oração. Nós só praticamos aquilo que cremos, mas nós cremos naquilo que praticamos. Vamos praticar a oração. Vamos ter uma vida de oração. Vamos orar ao Senhor com alegria. Orar ao Senhor com um estilo de vida. Eu convido a todos que fechem os seus olhos nesse momento, em oração. Ó Pai, muito obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra é anunciada e a Tua palavra é clara e vem direto ao encontro das nossas necessidades e de encontro àquilo que precisa ser mudado. Por isso, Pai, dá-nos a oportunidade de ter essa vida de oração e que tenhamos experiências fantásticas com o Senhor. Que o Senhor ouve, essa é uma promessa. E o Senhor curará, sarará esta terra, diz a Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.